O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém se reunir em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos e jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Não é isso. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei o Senhor Deus toda a vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei o Senhor Deus toda a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, caríssimo diácono Nelsinho Correia, começou o outro evangelho, mas depois você tomou o rumo certo. Mas eu aproveito esse momento porque o início do evangelho de hoje, Jesus está passando pela região de Tiro e Sidônia, está numa região pagã, e os versículos que antecedem o evangelho de hoje era justamente o que você estava proclamando, o Senhor estava proclamando, porque Jesus tinha terminado aquela discussão sobre a realidade do puro e do impuro. E para justamente mostrar
que Ele está no meio da humanidade justamente como o puro, o santo, para tirar a humanidade dessa condição, Ele vai naquela região pagã, né? E está ali. E tem um cantor católico, não sei se o senhor conhece, ele compôs uma música que fala assim: Deus é mais forte que a minha fraqueza, Deus é mais santo que a minha impureza, Deus é mais justo que a minha injustiça, Deus é mais, Deus é mais. Conhece? Conheço. Já? Consegue? A voz aguenta? Eu agradeço, padre, uma vez também o centro de evangelização lotado. Estou sentado que ainda estou ainda recuperando, viu, gente? Ainda estou. O centro de evangelização lotado e eu proclamei o evangelho. Evangelho segundo João. Quando eu olhei, Marcos. E o padre Jonas, como um bom pai, você como um bom filho, falou assim no começo da homilia: como o diácono proclamou no evangelho de João Marcos, porque Marcos chamava João Marcos, então você me salvou. Obrigado, padre, de novo. Um outro dia não deu certo, que era Marcos, Lucas, aí não deu certo. Você me salvou um dia, eu também tenho que te Amém, salvar. padre. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Ajudem. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Deus é mais forte que minha fraqueza. Deus é mais santo que minha impureza. Deus é mais justo que minha injustiça. Deus é mais, Deus é mais. Vocês, Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Deus é mais que tudo, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Aguenta aí, viu? Que maravilha poder começar essa reflexão com esta verdade, porque é justamente isso que o Senhor realiza na nossa vida hoje. Ele passa nessas regiões, os nossos corações são hoje Tiro e Sidônia. Os nossos corações hoje são esses lugares onde Jesus quis, por sua misericórdia, entrar com a sua palavra de salvação, entrar com a sua palavra de misericórdia, de perdão, para reconciliar os nossos corações com o coração do Pai. Esta é a missão de Jesus. E o que Ele faz no Evangelho de hoje, com este homem surdo que nós vamos meditar, é o que Ele faz com cada um de nós, que muitas vezes deixamos de escutar a voz de Deus para escutar a voz da serpente. Deixamos de ouvir a voz do nosso Criador, que nos confirma a todo momento que nos ama, que é muito mais do que a nossa fraqueza, que é muito mais do que a nossa impureza, que é muito maior do que os nossos pecados, e nos restitui, na graça do seu Filho Jesus, a dignidade de filhos de Deus. É isso que o Senhor realiza. E como eu disse no começo, Jesus estava terminando uma discussão sobre o puro e o impuro, e afirmava para aqueles que estavam ali com ele, dizendo que é o que sai do coração do homem, é o que torna o impuro. Não é o que entra, é o que sai. E hoje Jesus se encontra nesta região pagã, região de culto pagão, e Jesus está ali nesse contexto. Aqui no Evangelho se chama a Decápole, um conjunto de 10 cidades, onde está atualmente ali a Jordânia, nas proximidades de Israel. Jesus está ali
para realizar uma obra de Deus. Jesus está ali para realizar mais uma vez uma obra do Pai, devolver não só para aquele homem, mas para cada um de nós, de novo, a capacidade de ouvir a voz do Pai. Tu és o meu filho amado, em ti eu coloquei todo o meu bem-querer, tu és o meu filho amado. Talvez você hoje precise resgatar esta voz dentro de você. Talvez hoje o Senhor quer resgatar dentro de você esta certeza do quanto você é amado por Deus, é amada por Deus. Por isso que Jesus, Ele realiza essas graças do Pai, curando o ser humano nos seus sentidos. Hoje, a audição, mas Jesus curou o homem da mão seca, Jesus curou o cego de nascença, Jesus tocou também a língua do homem no Evangelho de hoje. Ou seja, esta redenção dos sentidos, os sentidos são as formas, é a maneira de nós percebermos Deus na nossa vida, percebermos as obras de Deus, contemplá-las, trazê-las para dentro de nós, enxergá-las dentro de nós e vivê-las profundamente. Então hoje o Senhor quer redimir as nossas percepções, de modo particular a percepção da audição. Aprender de novo a escutar a voz de Deus. E a partir desta cura, uma nova forma de ver, enxergar, um jeito novo de escutar, de perceber, de tocar, de degustar. Porque muitas vezes, se nós não experimentamos esta graça de Deus, nós vamos nos confundindo, nós vamos vendo Deus onde Deus não está, nós deixamos de ver Deus onde Deus está, nós confundimos a voz de Deus com outras vozes, nós tocamos realidades que não deveríamos tocar, nós acabamos chamando de desgraça o que era para nós salvação, e acabamos chamando de salvação o que para nós era perdição. Percebem que quando nós não experimentamos esta graça redentora dos nossos sentidos, nós corremos atrás de coisas banais, passamos a viver na idolatria, idolatria de nós mesmos, idolatria dos outros, das coisas, e não percebemos mais Deus na nossa vida. Jesus não nos quer deixar assim, desta maneira. Por isso Ele passa na nossa vida. E a primeira realidade que aparece no Evangelho de hoje é dizendo que Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia. Se você for olhar lá no mapa, é estranho sair de Tiro para ir para a região onde Jesus queria. Ele passa por Sidônia, que é fora do caminho. Geograficamente é estranho esse movimento de Jesus, mas nenhum movimento de Jesus é estranho, tudo está no projeto de Deus. Jesus sai de novo, porque para qualquer encontro na nossa vida, nós temos que deixar alguma coisa, né? Temos que sair. Você saiu da sua casa, veio para cá, para se encontrar com quem? Com Jesus. Você teve que sair da sua comodidade, estar aqui hoje para se encontrar com Jesus. Mas antes que você viesse para cá, Ele foi na sua casa te encontrar. Se Ele, no Evangelho de hoje, foi capaz de fazer essa volta para chegar e encontrar esse homem surdo, Jesus também fez na sua vida uma volta para encontrar o seu coração e trazer você de volta para perto do Pai. Tudo na nossa vida é regido pela providência divina. Tudo na nossa vida acontece segundo o desígnio de Deus, o desígnio amoroso de Deus. Jesus toma a iniciativa. Eu sei que você deu a sua resposta. Eu sei que você está aqui porque você quer honrar a Deus. Nós vivemos a Eucaristia Dominical, esse ponto alto da nossa vida cristã. Mas quem tomou a iniciativa de trazer você para cá foi Deus. Foi Deus que atraiu você. Foi Deus que quis que você estivesse aqui hoje. Então, Jesus está
nesta região. E diz a palavra, diácono Nelson Correia, esse homem não foi até Jesus sozinho. Disse que trouxeram esse homem para Jesus. Pessoas trouxeram esse homem até Jesus. Esse homem não chega sozinho. Ninguém chega sozinho na presença de Jesus. Alguém se preocupou com aquele homem. Alguém pensou naquele homem. Alguém quis ser instrumento de Deus na vida daquele homem. Servia alguém que já tinha conhecido Cristo. Servia alguém que já tinha feito uma experiência, porque não é que eles iam levar para um desconhecido, eles iam levar para Jesus, e pedindo que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Então aquelas pessoas conheciam Jesus, aquelas pessoas sabiam quem era Jesus. Ninguém chega a Cristo sozinho. Nós precisamos de quem? De irmãos, de amigos. Que bom celebrar, né? Grupo de amigos com essa liturgia. Pessoas que encontraram Cristo, que experimentaram Cristo através do carisma Canção Nova, um dom para a igreja, tiveram suas vidas transformadas, mas não querem essa experiência para si. Querem levar essa experiência para outras pessoas. Querem que outras pessoas também experimentem a mesma alegria, a graça de estar com Deus, a graça de ser de Deus. Meus irmãos, é assim na nossa vida de comunidade. É assim uns com os outros. Quando nós experimentamos Cristo, nós queremos partilhar Cristo com o outro. Nós queremos levar Cristo para a vida do outro. E essas pessoas levaram esse homem até Jesus. E olha que eram pessoas de oração, porque eles pediram a Jesus que impusesse as mãos. Esse pedir aqui é o verbo da oração. Não é assim que a gente faz com Jesus, quando a gente está na presença dele? Além de louvá-lo, de fazer tantas outras formas de oração, nós também pedimos a Jesus alguma coisa. Ele é o nosso Senhor. Pediram a Jesus. Ninguém leva Jesus a ninguém, se não for por uma comunhão profunda através da oração. Por isso que o grupo de amigos, antes de tudo, precisa ser um grupo de oração. Um grupo de pessoas que rezam, um grupo de pessoas que sabem quem é Deus, quem é Jesus, que têm intimidade com o Senhor, que o conhecem de fato, de verdade. Não são só coisas que ouviram falar, não é uma metodologia, não são palestras, não são pregações, é vida. Vocês comunicam vida, vida esta obtida na comunhão com Jesus, na intimidade com o Senhor. Quem é que é apresentado a Jesus? Diz a palavra, um homem surdo, que mais? Surdo, mudo. Mas o problema é que a tradução para o português ficou um pouco equivocada, porque consultando os biblistas que estudaram a palavra de Deus, a tradução não é mudo, era surdo, mas não era surdo mudo, era um surdo que falava com dificuldade. A palavra aqui para mudo é mogilalos, uma palavra estranha, né? Mogilalos, do grego, quer dizer um gago, mais fácil para nós, né? Alguém que fala com dificuldade, não tem desenvoltura na fala, né? E esse termo, ele só aparece mais uma vez na primeira leitura de hoje. Você escutou a primeira leitura. A primeira leitura do profeta Isaías nos dizia que o coxo saltará como um servo e se desatará a língua dos mudos. Esse mudo aqui é esse homem que falava com dificuldade. Desatará a língua dos mudos, daqueles que falam com dificuldade. Agora, qual era a realidade que aquele homem vivia? Ele estava numa terra pagã. Aquele homem vivia no meio de outras expressões de fé, outras religiões, outras divindades. Vocês sabem que o surdo, né? Ele se guia por aquilo que ele vê. Ele não está escutando, ele está vendo. E ele começa a se direcionar por aquilo que ele vê. Mas aquele homem não escutava mais a Torá. Era surdo. Aquele homem não escutava mais a palavra de Deus. Ele foi pouco a pouco
se adaptando aos costumes dos pagãos, onde ele estava ali. Ele perdeu o que o caracterizava como filho de Deus. Como assim, padre? O filho de Deus escuta a voz do Senhor e fala com o seu Deus. É a comunicação perfeita. Escutar e falar. Aquele homem perdeu a capacidade de falar porque não escutava mais. Aqui, ele estava surdo à palavra do Senhor, à Torá, e foi pouco a pouco vivendo, como a gente chama, um camaleão, que vai se adaptando, ao ambiente. Tem muito cristão, tem muito católico camaleão por aí, infelizmente, que deixou de escutar a voz de Deus, que deixou de escutar a palavra de Deus, e foi pouco a pouco como um camaleão se adaptando às coisas do mundo, se adaptando na forma de falar. Se eu escuto alguém falando, não, essa pessoa não é cristã, essa pessoa não é católica, falando esse tipo de coisa, com esse tipo de linguagem, não, é impossível. É impossível que essa pessoa conheceu Jesus e fala desse jeito. Se adaptando naquilo que ouve, as músicas que escolhe, o que tem lá na playlist para escutar, no momento de descontração, não, isso é possível, essa pessoa não é católica. Você entra na casa da pessoa, uma festa de família, por exemplo, faz um churrasco, um almoço, com muita coisa gordurosa, coisas caipiras, diácono? Até aqui tudo bem. Aí você vai lá na playlist, as músicas que escuta, não, peraí, isso aqui não é família católica. Pelo amor de Deus. Eu fiquei 8 anos na Itália. Quando eu voltei para cá esse ano, eu fiquei horrorizado. Que nível que chegou a nossa música brasileira, infelizmente. Que nível, que fossa, que lixo que se transformou a música brasileira, em vários ritmos, infelizmente. Então, esse cristão também começou a se adaptar às realidades do mundo, naquilo que ouve, naquilo que vê, naquilo que assiste, no celular, na televisão, o que escolhe para assistir. Começou a se adaptar na mentalidade, do jeito que pensa, se adaptou na forma de vestir, que é tão vergonhoso, meus irmãos, tão vergonhoso, ver cristãos, católicos, que não sabem mais se vestir. Homens e mulheres, jovens, crianças, as crianças por culpa dos pais desmiolados, que vestem as crianças parecendo uma palavra que eu não vou nem falar aqui, pais desmiolados, descomprometidos com a educação cristã dos filhos, vão se adaptando pouco a pouco. Esse homem estava em terra pagã, não escutava a voz de Deus e começou a falar de um jeito estranho. Começou a falar como um gago. Aqui eu não estou falando das pessoas que têm dificuldade na fala não, tá? É a interpretação do texto, tá? Que tem todo um teor simbólico. Eu estou dizendo para vocês, e a gente se compadece, são muitas pessoas que têm dificuldade, na dicção, na fala, e que bom que as fonoaudiólogas podem ajudar essas pessoas, a viver uma experiência de libertação e de cura, graças a Deus. Mas não é isso. É a interpretação simbólica de nós que muitas vezes ouvimos mal a palavra de Deus e não sabemos mais falar da palavra de Deus. Pregadores que pregam meias verdades, porque não escutam mais a voz de Deus e começam a pregar coisas estranhas. Falam de um jeito estranho, que aquilo não parece nem mais doutrina católica. Você vai pegar lá o catecismo, mas peraí, onde é que essa criatura tirou isso? Você vai pegar a doutrina da igreja, a sã doutrina, está totalmente o contrário. E são pessoas católicas, são evangélicos, muitos assistem a Canção Nova, são evangélicos que deixaram de ouvir a palavra de Deus, deixaram de escutar a voz do Senhor e começando a falar de um jeito estranho. Será que eu e você também não estamos falando assim? De um jeito estranho? Que as pessoas não sabem mais se eu sou católico ou não, se eu acredito em Deus ou não, não é? Porque cada hora tem uma coisa dentro da minha casa, uma hora tem uma imagem de um santo, mas outra hora tem outra coisa. Pessoas entram na minha casa, que é isso? Será que também nós não estamos falando já de um jeito estranho, porque deixamos de ouvir a voz de Deus? Esse homem era surdo e falava com dificuldade. Mas o Pai do céu
de surdez, o Pai do céu entende muito bem. Por isso que Ele foi no seu Filho Jesus ali para curar aquele homem e para curar cada um de nós. Porque Deus sabe muito bem de surdez na vida do homem. Você se lembra do livro do Gênesis? Gênesis capítulo 2, quando Adão, respondendo ao Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: eu ouvi o teu ruído no jardim, fiquei com medo porque eu estava nu e me escondi. Ele ouviu a voz de Deus? Não, Adão não ouvia mais a voz de Deus. Adão tinha escutado a voz da serpente, e a voz da serpente enganou de tal forma o coração de Adão e de Eva, que eles sentiram medo de Deus, medo da presença de Deus, medo do Pai. Eu ouvi o ruído e senti medo, porque não ouvia mais a voz de Deus, ouvia a voz da serpente. Então o Pai do céu entende muito bem dessa surdez que acompanha a humanidade, há séculos. O Pai do céu entende muito bem que Ele precisa tocar nessa nossa realidade e transformá-la, romper definitivamente essa surdez que nos impede de escutar a palavra de Deus. Levaram esse homem até a presença de Jesus e agora a cena de Jesus com o homem. Jesus expõe aquele homem na frente de todo mundo? Não. Jesus se afastou com o homem para fora da multidão. Vejam o gesto que Jesus faz. Jesus toma aquele homem e tira aquele homem do meio da multidão. Nós também muitas vezes precisamos ser retirados da nossa ordinariedade, do nosso cotidiano. Deus também precisa nos tirar. Nós precisamos ser retirados por um momento das nossas realidades, do nosso mundo, da nossa mentalidade, qualquer que seja a nossa mentalidade, para sermos levados para outro lugar, a sós com Jesus. Nós precisamos, porque se nós não mudamos de ambiente, como é que nós vamos viver vida nova? Como é que nós vamos escutar a voz de Deus? Se eu não trocar o grupo do boteco pelos grupos de amigos da Canção Nova, eu não vou conseguir nunca ouvir a voz de Deus. Como é que vai ser? Entorpecido pela cachaça 24 horas? Não dá. Eu tenho que mudar de grupo. Eu tenho que estar fora das realidades onde me envolveram o pecado, as situações. Você tem que sair. Você que usa, redes sociais e tudo mais, contatos, tem determinadas situações que você tem que arrancar, você tem que sair. Não adianta você ficar cozinhando a banho-maria a sua salvação, o seu casamento, a sua vida. Não, são atitudes radicais de sair do meio dessas realidades. Jesus tira aquele homem do meio da multidão e leva-o para um lugar a sós com ele. Que bom que aquele homem foi dócil, Desde o primeiro momento, quando aquelas pessoas levaram ele até Jesus, ele não falou nada, ele foi docilmente. Agora Jesus toma aquele homem, leva para um lugar à parte, e ele vai docilmente seguindo Jesus. Se Deus encontrasse essa docilidade dentro do nosso coração hoje. Se Deus encontrasse esta docilidade à voz do Senhor, hoje que está falando com você agora, nesta liturgia, e você fosse de fato para a companhia de Jesus, definitivamente, você entrasse para o grupo de amigos, definitivamente, os amigos de Jesus, os amigos da Canção Nova, os amigos de Deus, e ficasse ali para sempre. Quisera que nós obedecêssemos hoje à voz de Deus e docilmente nós o seguíssemos. Atitude de Jesus. Primeira coisa, o dedo nos ouvidos daquele homem. Que estranho, Em tempo de pandemia, Jesus seria duramente criticado. Dedo no ouvido, saliva na boca, na língua, fora. Mas qual é o sentido disso daqui? O dedo que Jesus coloca é o dedo de Deus, é a potência de Deus, é a força de Deus
capaz de operar maravilhas, seja ela qual for a situação que você esteja vivendo. Deixe hoje o dedo de Deus tocar você, tocar as tuas feridas, tocar as tuas misérias, tocar o teu pecado, tocar a tua enfermidade física, espiritual, psicológica, porque a potência de Deus agiu através do dedo de Jesus. É a potência de Deus agindo através do Senhor. Depois, a saliva. A saliva aqui é símbolo do Espírito, do hálito. Jesus de fato quer dar um novo espírito para aquele homem. Jesus não quer só curar a sua surdez, mas Jesus quer dar um novo espírito para aquele homem. Jesus quer que aquele homem aprenda a falar de novo, mas com a linguagem do Espírito, que fale coisas novas, que proclame as maravilhas do céu, que proclame as obras de Deus, que saiba falar de um jeito claro, porque experimenta esse sopro, o Espírito de Deus. E a saliva, ela é muito importante na questão da palavra, da fonação. Eu estou aqui com a boca seca já, né? Mas ainda estou conseguindo falar. Mas a saliva, ela tem esse papel de nos ajudar na fonação. O que isso quer dizer? Que esse Espírito de Cristo quer ajudar você de fato, a linguagem do Espírito, a ouvir a voz de Deus e a falar de Deus, movida pelo Espírito Santo. Que não falte a você esse Espírito do Senhor, que não falte a você esta graça. Depois, Jesus, olhando para o céu, Jesus sempre atribui as obras ao Pai do céu. Não somos nós que fazemos nada, não é a canção nova, não é o grupo de amigos, a obra é do Pai do céu. Jesus olha para o céu para nos lembrar que a obra é de Deus. Dá um suspiro, a expressão do gemido. Jesus sente a dor daquele homem, a dor da humanidade, que não sabe mais falar com Deus, não sabe ouvir mais Deus. Suspira e diz: abre-te, éfata, abre-te, abre-te para Deus. A abertura que Jesus faz para que aquele homem receba de novo Deus na sua vida. É isso que Ele faz conosco. É isso que Ele realiza agora, proclamando a sua palavra. Abre-te, abre-te, abre os teus ouvidos à voz de Deus. Escute a voz do Senhor hoje, que fala com você, para que você saia daqui hoje, desse santuário, deste encontro, proclamando as maravilhas de Deus, porque Ele é muito mais do que nós podemos imaginar, muito mais do que nós podemos pensar ou querer. Deus é muito mais. Abaixe por um instante a sua cabeça agora. Mergulhe o seu coração nesta palavra de Deus tão forte para nós, tão potente. Deixe que a proclamação desta verdade de que Deus é mais possa romper os teus ouvidos de toda a surdez que você acabou vivendo, para que você hoje escute de novo a voz de Deus. Deus dizendo: eu te amo, você é meu filho amado, você é minha filha amada, a minha bondade e o meu amor estão na tua vida, estão no teu coração. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Deus é mais forte que minha fraqueza. Deus é mais forte que minha fraqueza. Deus é mais santo. Deus é mais santo que minha impureza. Deus é mais justo que minha injustiça. Deus é mais,
Deus é mais. Agora você canta, Deus é mais. Deus é mais. Força, povo de Deus. Deus é mais. Deus é mais que. Mais uma vez, Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais que tudo. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos escutando agora só os instrumentos e vamos deixar que Deus fale agora ao nosso coração e aos nossos ouvidos, porque nós fomos curados da surdez. É bom escutar a voz de Deus? É bom escutar a voz de Deus? Sim? Então agora nós vamos falar com Deus, porque nós o escutamos e agora nós podemos falar. Então diga aí onde você está agora palavras de louvor ao Senhor. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Pai do céu, por poder escutar a Tua voz, por poder saber o quanto o Senhor me ama. Obrigado, Pai do céu, por poder na Tua igreja escutar a Tua palavra, ouvir a Tua voz e poder agora ser instrumento da Tua graça na vida das pessoas para as quais o Senhor me envia. Nós te bendizemos, te glorificamos por ter nos curado dessa surdez, por ter nos dado hoje a possibilidade de escutar a Tua voz, de saber o quanto nós somos amados. Nós te bendizemos, nós te glorificamos, nosso Senhor e nosso Deus.